conosco, já é quase noite. O dia findando se faz tarde demais. O dia foi triste, a caminhada foi longa e a mente confusa demais. Tudo bem, eu fico aqui, nós conversamos mais antes de partir. Vejo que estão bem tristes com tudo que anda acontecendo aqui. Ah, quem dera Jesus estivesse aqui. Ah, quem dera Ele pudesse nos ouvir. Ah, quem dera Jesus estivesse aqui. Ah, quem dera Ele pudesse nos ouvir. Mas Ele estava, a gente aqui não viu, mas agora Ele abriu nossos olhos da fé. A gente andava com zero de esperança, vagando em velhas lembranças, mas agora firmes na fé, vamos ir. Fique conosco, já é quase noite. O dia findando se faz tarde demais. O dia foi triste, a caminhada foi longa, a mente confusa demais. Tudo bem, eu fico aqui, nós conversamos mais antes de partir. Vejo que estão bem tristes com tudo que anda acontecendo aqui. Ah, quem dera Ele pudesse nos ouvir. Mas Ele estava, a gente aqui não viu, mas agora Ele abriu nossos olhos da fé. A gente andava com zero de esperança, vagando em velhas lembranças, mas agora firmes na fé, vamos ir. Estava, como é que tu tá? Morto, enfermo.
do Senhor, que diz assim: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Amém? Amém. Quero compartilhar com vocês, dentro dessa história de Naamã, rapidamente algumas lições. Particularmente eu gosto muito desse texto, gosto muito de falar sobre Naamã, eu já falei alguma vez, e cada vez que eu leio, eu vejo o texto de uma maneira diferente e eu consigo ver um ensinamento diferente. A palavra de Deus se renova e todas as vezes que nós lemos, Deus fala conosco de uma maneira diferente. Nós vamos falar basicamente sobre dois personagens. O principal é Naamã. E no meio dessa história vai aparecer mais um personagem que também vai nos trazer lições importantes. Primeiro, sobre Naamã. O texto já nos diz que Naamã era um comandante dos exércitos da Síria. Ele fazia parte de um dos exércitos mais poderosos da sua época, o exército sírio do rei Ben-Hadad. Naamã era praticamente o cara do exército. Era, como costumamos dizer, quem manda prender e quem manda soltar. Esse era Naamã, ele era o comandante. As ordens vinham de Naamã. Naamã era um homem respeitado dentro do seu reino. Esse respeito que Naamã adquiriu, ele certamente veio devido às suas muitas vitórias em batalhas. Além de ele ser um bom estrategista, um bom comandante, o exército era forte. Então Naamã, por ser vitorioso, ele era tido como um herói na sua terra. Todo mundo conhecia Naamã. O rei Ben-Hadad tinha um grande apreço por Naamã, pelas suas vitórias. Quanto mais o exército vencia naquela época, mais o reino crescia. Então, se o comandante era bom, o rei amava esse comandante. E ele era tido como um herói pelo povo. O texto nos diz que o Senhor dera vitória, o Senhor ajudara a Naamã. Naamã, ele não era um servo de Deus. Naamã era um sírio, era um pagão. Adoradores de outros deuses, eles adoravam um deus chamado Rimon. E Naamã fazia parte desse reino, portanto ele não era um cristão. Essa fama, esse seu poder, era simplesmente pelas suas vitórias. Mas me chama a atenção, o texto me chamou a atenção, e como que Deus, que era o Deus do povo de Israel, o nosso Deus, ele concederia a vitória para um comandante que estaria lutando contra o povo de Deus. Naamã, ele era inimigo do povo de Deus. A Síria era inimiga de Israel. Ben-Hadad era inimigo declarado do povo de Deus. Mas o texto me diz que Deus, o versículo que nós lemos, ele fala que Naamã, o chefe do exército, era um grande homem diante do seu senhor. Esse senhor, ele está com letra minúscula. Ele está falando que ele era um grande homem diante do seu rei Ben-Hadad. Mais para frente o texto diz porque por ele o Senhor, agora com letra maiúscula, que está se tratando do nosso Deus, dera livramento aos sírios. E eu me perguntei, por que o Senhor deu livramento aos sírios, sendo que eles eram inimigos do povo de Deus, eles batalhavam contra o povo de Deus, e
Deus ele concedia a vitória para Naamã. O pastor ele fez um comentário aqui no domingo passado sobre o povo de Israel. O povo de Israel, quando ele estava mergulhado em idolatria, quando ele estava em uma profunda crise espiritual, Deus ele concedia a vitória para os seus inimigos. Nós vemos muitos textos na Bíblia onde o povo de Deus foi atacado, foi levado cativo, foi levado preso, foi morto. E eu compreendi esse texto. É simples. Deus usou os sírios como uma disciplina para corrigir o povo de Israel. O pastor falou que nesse momento no Brasil está uma guerra. O país está dividido na esquerda e na direita. Nós vemos na internet, no momento em que nós abrimos, é a mesma luta sempre. Hoje essa luta vai terminar. Vai sair um lado vitorioso e um lado vai sair derrotado. Talvez essa briga, essa luta se estenda por alguns dias. Mas logo ela vai passar. Mas existe essa preocupação. Eu estava pensando nisso e o pastor falou que quando o povo ele está afastado de Deus, Deus permite que coisas más aconteçam. Deus permite que entre um governante, seja ele quem for, e o povo seja oprimido. É permissão de Deus esse povo ser oprimido para que ele se volte para Deus, para que ele pare com as idolatrias e ele busque ao verdadeiro Deus. Isso acontecia com Israel. Isso é perfeitamente possível de acontecer. Às vezes nós nos perguntamos e não entendemos o porquê. Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? É permissão de Deus. Mas eu estava pensando, e eu queria dizer para você, eu sei que nós nos preocupamos porque nós estamos aqui, mas os nossos familiares estão lá. Minha mãe está lá, minha irmã está lá. Nós temos vários familiares lá e essa preocupação, ela nos atinge o que vai ser, o que vai ser. Mas Deus, Ele está nos dizendo que nós não dependemos de governo de homens. A minha e a sua vida não depende da esquerda, a minha e a sua vida não depende da direita, independente de quem assumir o governo de qualquer lugar, o controle sempre esteve e sempre estará nas mãos de Deus. A minha e a sua vida estão nas mãos de Deus, do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Então, tranquilize o seu coração. Acalma o seu coração, porque o controle sempre esteve e sempre estará nas mãos de Deus. Seja o que acontecer, nosso papel é orar pelo nosso país. Naamã, esse primeiro versículo ele nos mostra algumas virtudes de Naamã. Ele diz que Naamã era um grande homem. Virtudes são qualidades que Naamã tinha. Um grande homem de muito respeito e homem valoroso. Um grande homem, talvez pela dedicação que ele tinha ao seu exército, talvez pela lealdade que ele tivesse ao seu rei. Um homem de muito respeito. Quando nós ouvimos isso, quando eu ouço isso, eu penso em uma pessoa de boa índole, uma pessoa com bom coração, uma pessoa de palavra. E o texto diz que ele era valoroso, corajoso, destemido, ousado talvez. E eu entendo que eu não estou falando de um cristão, eu não estou falando de um crente, eu estou falando de um pagão, um adorador de deuses. Mas nós olhamos ele com tantas qualidades, e essas qualidades não foram dadas por uma pessoa, assim como o posto que Naamã tinha. Naamã ele era comandante do exército, esse era o seu cargo. Isso foi dado por alguém. Alguém olhou e disse: Naamã, você vai ser o comandante. Alguém deu para ele. Mas as virtudes que nos mostram como um grande homem, ele era visto com muito respeito, um homem valoroso, não foi dado a ele. Essas virtudes, Naamã ele tinha trabalhado e ele tinha buscado isso ao longo da sua vida.
mesmo não sendo cristão. E eu entendo que muitas coisas, às vezes nós esperamos que seja sobrenatural. Na verdade não é. Nós vemos um pagão que tinha muitas qualidades. Ele era um homem valoroso, ele era respeitado por todos, não pelo posto dele. Essas eram as qualidades de Naamã. E nós às vezes queremos que tudo seja sobrenatural. Tem que descer um anjo do céu para que fale com uma espada de fogo e toque em você, para você mudar a sua vida e suas atitudes. Mas Naamã, ele me mostra que não precisa disso. Nós não precisamos que Deus desça do céu e venha um vento e fale com nós. Você precisa ser educado, você precisa ser honesto, você precisa ser um homem de palavra, uma mulher de palavra. Isso são virtudes que nós devemos buscar. São escolhas que nós devemos ter. Não é nada sobrenatural. O cargo que Naamã tinha não foi ele que escolheu. Isso alguém deu para ele. Mas essas virtudes que o texto descreve, foi ele que escolheu viver. O texto fala mais sobre Naamã. Depois que ele descreve quem ele era, quais eram as suas qualidades, existe uma vírgula, e depois a vírgula diz que ele era leproso. Naamã era leproso. Nós conhecemos inúmeros textos falando sobre a lepra, o quão terrível era essa doença nos tempos de Naamã. As pessoas que contraíam essa lepra, essa doença de pele, elas sofriam terrivelmente. Nós sabemos que conhecemos essa doença por hanseníase, por causa do médico que descobriu a sua causa. Então ele deu o sobrenome Hansen, então por isso que o nome ficou hanseníase. E ele descobriu a causa dessa doença. Mas naquele tempo ninguém sabia a causa dessa doença. As pessoas achavam que quem era leproso era amaldiçoado. As pessoas achavam que alguém havia cometido um delito, um pecado, e por isso Deus estava trazendo um juízo sobre ela. Por isso ela era leprosa. Os casos mais graves eram afastados do convívio. Eram arrancados das suas famílias, do seu trabalho, do meio do seu convívio, e eram levados para fora da cidade. Agora imagina uma pessoa vivendo uma vida normal, com a sua família, com o seu trabalho, e de repente aparecia uma manchinha na pele dela. E aí o sacerdote ia lá, analisava e falava: você é leproso, para fora da cidade. Então essa doença, ela trazia muitos males. Essa doença não afetava somente a pele, ela afetava o psicológico. Imagina você ser retirado de onde você está, você ter que lidar com olhares de pessoas te julgando, olhando para suas feridas e falando: ó, esse é amaldiçoado, é um pecador, é um leproso. E isso certamente feria gravemente o ego de Naamã. Porque um homem tão poderoso, um homem tido como um herói na sua nação, com tantas qualidades, com tanta influência, ele se via incapaz de fazer algo para ser curado. Naamã, ele era leproso. Certamente essa lepra, Naamã conseguia cobrir com a sua armadura, mas em todos os momentos em que ele chegava na sua casa e ele se despia da sua armadura, a sua lepra aparecia. E isso feria Naamã porque ele não tinha o que fazer. Ele não tinha nada ele não tinha onde buscar. Pela condição financeira de Naamã, pelo status de Naamã, eu tenho certeza que ele buscou em todos os lugares. Ele deve ter ido na medicina que existia na época, ele devia ter feito muitos sacrifícios a Rimon, a outros deuses, para tentar ser curado dessa lepra, mas não existia cura. Esse texto que fala vírgula, porém leproso. O problema maior de Naamã não era a lepra em si.
problema de Naamã, que é um problema nosso, não é ser leproso, é o porém que está antes do leproso. O problema era o porém. Eu aprendi com o meu professor, o pastor Vanderlei, me ensinou que esse porém, ele se trata de uma conjunção adversativa. Eu também não fazia ideia do que era isso. E ele me ensinou que é algo que faz oposição. Existem alguns exemplos. Esse porém, o mas, todavia, em tudo, contudo, entanto, é algo que tira tudo aquilo que foi dito, tira todo o peso. Então nós vemos Naamã com várias qualidades, assim como nós vemos pessoas em nosso meio com várias, inúmeras virtudes, qualidades que nós olhamos e falamos, uau! Assim como no Naamã, nós falamos todas essas qualidades, mas quando nós falamos, porém, era leproso, nós apagamos tudo que foi dito de Naamã e nós falamos assim, o que adianta ser um homem valoroso, o que adianta ser um guerreiro, um herói de guerra? Porém ele é leproso. E é isso que acontece nos nossos dias. Nós vemos muitas pessoas com muitas virtudes, muitas qualidades, mas existe um porém na nossa vida. Existe um porém na minha vida e nós temos a obrigação de nos libertar dos nossos poréns. Uma pergunta para você, não precisa responder. Qual é o seu porém? Qual é o seu porém que você precisa se libertar? Qual é o porém que, quando você chega em casa e se despede, e você tira a sua armadura, esse porém ele te acusa, ele fala, você tem muitas virtudes, porém você é leproso. Esse porém, eles são os pecados que nós cometemos. Esse porém são os deslizes, os equívocos que nós cometemos e que às vezes nós até conseguimos esconder debaixo de uma armadura. Às vezes a armadura é da religiosidade e nós conseguimos esconder esse pecado, esse porém que nós temos. Mas aos poucos esse porém ele vai nos afastando de Deus. Não é rápido, é aos poucos. E quando nós não curamos, quando nós não procuramos nos libertar desse porém, ele vai aos poucos nos afastando de Deus, até nós sermos completamente destruídos. Existem pessoas que sobem ao monte para orar, chegam na igreja e falam 7 tipos de línguas estranhas, faz do aviãozinho, e pula e roda. É errado? Não, não é errado. Não é errado. Algumas pessoas vão dizer, não, você pode fazer isso. O errado é o porém. Quando essa pessoa tem um porém. Porque aí, ela buscar a Deus no monte, ela chegar aqui, ela profetizar, ela orar, ela declarar a bênção sobre todo mundo. Mas existe um inimigo que o trabalho dele é acusar. E se nós tivermos um porém na nossa vida, pode ter certeza, ele vai acusar. Ele vai chegar para você e falar, do que adianta você estar fazendo isso que você está fazendo, se você tem um porém que você está tentando esconder embaixo da sua armadura? Esse porém ele vai minando as nossas forças pouco a pouco. E nós vemos muito isso. Pessoas que nós olhamos e falamos, nossa, como canta, como ministra, nossa, eu queria cantar assim. Porém, às vezes ela tem algo que você não está vendo, porque ela está tentando esconder debaixo de uma armadura. Quando temos esse porém, o inimigo ele tenta fazer com que nós escondamos, porque ele não quer que você seja curado disso, ele não quer que você se liberte do seu porém. Está debaixo, então o inimigo ele chega para você, ele chega com uma armadura novinha na mão, ele fala assim, olha, pode fazer, pode pecar,
Não vai ter problema nenhum, só um pouquinho aqui. Aí depois que você fizer, que a preocupação não é pecar, a preocupação é quem que vai ficar sabendo depois. A nossa preocupação às vezes é falar, ai, mas eu vou fazer isso aqui, e se o pastor ficar sabendo, ai Jesus, meu Deus, o que vai ser de mim? O inimigo, ele chega do teu lado e ele fala, faz, pode fazer, é um porém bem pequenininho, tem uma armadura aqui para você, depois você coloca para ela, e você vai para a igreja e ninguém vai perceber, ninguém vai saber, você pode sair tranquilo que ninguém vai saber. E muitas pessoas caem nessa cilada do inimigo, acham que conseguem esconder o seu porém atrás de uma armadura, mas o inimigo, ele é assim, ele faz com que você peque, ele deixa você pensar que ninguém vai ficar sabendo, mas quando você sai em meio, ele mesmo arranca a sua armadura e aponta o dedo para você, olha aqui ó, tá errado aqui ó, o trabalho dele é esse, é te envergonhar, é deixar você com vergonha, é deixar você mal, é expor o seu porém. Esse é o trabalho dele, esse é o trabalho do inimigo. Naamã, ele está lutando com todas as suas forças, ele esgotou todas as suas fontes para tentar se libertar do poder dele. Como eu consigo chegar a essa conclusão? Porque Naamã, com tanto status, com tanto poder, ele ouve as palavras de uma escrava, de uma garotinha que é o outro personagem dessa mensagem, que é alguém que estava na casa de Naamã. O texto não descreve o nome, a idade, como era essa menina, apenas fala que Naamã levou essa menina como escrava para trabalhar na sua casa. Essa menina não foi convidada por Naamã. Olha, eu vou mandar uma passagem de primeira classe para você, e você vai vir para a minha casa, para a Síria, e você vai ter um trabalho, você vai ter um futuro promissor, você vai poder viajar para visitar a sua família, você vai ter tudo que você desejar. Não foi isso que aconteceu, nós estamos falando de um cenário de guerra. Ela está na casa de um inimigo, ou seja, Naamã, em uma das suas incursões com o seu exército, ele luta contra uma parte do povo que leva como escravo, mas ele não chega e leva apenas como escravo. O costume é que eles guerreavam, eles matavam, eles queimavam, eles roubavam o que o outro exército ou as pessoas que viviam ali, eles roubavam o que eles tinham, eles levavam o que eles tinham de importante, e as pessoas que ficavam vivas eram levadas como escravos. Então essa menina, ela está como escrava na casa de Naamã. Mas Naamã, ele não sabia que essa menina, quando foi para a casa de Naamã, ela estava cheia de Deus. No momento em que Naamã leva essa menina para casa, ela está levando o Deus de Israel dentro dela. Ela está levando o Deus dos seus inimigos para dentro da sua casa. E o que chama a atenção é que essa menina, ela não guardou rancor nenhum, em nenhum momento, no momento de caos, no momento de tristeza, no meio da escravidão, ela não perdeu a fé que ela tinha no Deus de Israel. Ela era tão cheia de Deus que ela não tinha espaço para a vingança. Nós vemos que essa menina, ela se compadece pela dor de Naamã. Ela se compadece pela dor. Imagina se fosse eu, levado escravo, e aí a pessoa que certamente fez o mal para minha família, ou me levou escravo para um lugar distante que eu não queria ir, fica doente com uma doença que não tem cura. Se fosse eu falaria: bem feito, tomara que você morra com essa doença. É isso que ele... Quem de nós pensaríamos: poxa, que dó dele, ou que pena, me corta o coração de ver Naamã sofrendo. Mas essa menina, ela estava cheia de Deus, e uma pessoa cheia de Deus não tem espaço para vingança.
Quando a pessoa está cheia de Deus, ela não tem espaço para fazer o mal para as outras pessoas. Mas essa menina, ela sente compaixão por Naamã. E ela fala para a esposa de Naamã: quem dera que o meu senhor encontrasse o profeta que está lá em Samaria, e ele seria curado da lepra. A mulher de Naamã, que não queria perder o marido, corre para Naamã. Naamã, a garotinha que está aqui em casa falou que se você encontrar o profeta lá em Samaria, você pode ser curado da lepra. O desespero de Naamã faz com que Naamã acredite nessa garotinha, ou seja, ela planta uma sementinha de esperança em Naamã. Naamã corre para o rei, falou: ó rei, tem uma menina lá em casa que eu trouxe de Israel como escrava, e ela falou que tem um profeta lá que ele pode me curar da minha lepra. Aí um rei, que é inimigo de outro, decide mandar o seu comandante para o outro reino para pedir ajuda. Então o rei Ben-Hadad faz uma carta e manda Naamã para Israel. Naamã vai encontrar o rei Jorão, era o rei de Israel. Leva muitos presentes, ouro, prata. Junto com ele leva uma carta. Quando Naamã entrega essa carta para Jorão, essa carta está escrita por Ben-Hadad: olha, eu estou mandando junto com essa carta o meu servo Naamã, para que você cure ele da lepra. Imagina o rei ouvindo isso. O rei ficou desesperado. O rei Jorão, que era rei do povo de Deus, ficou desesperado. Ele rasga suas vestes em desespero e fala: por acaso eu sou Deus para curar alguém? Eu não posso fazer nada. Ele entra em desespero. O rei Jorão entra em desespero. E o que ele fala? Olha, Ben-Hadad está mandando Naamã com essa carta aqui para eu curar ele, porque ele sabe que eu não posso curar ele. Se Naamã voltar sem a cura, o rei vai achar que eu não quis ajudar ele e vai vir guerrear contra mim. Então ele ficou desesperado, rasgou as vestes. Isso chamava a atenção do reino todo, porque quando o rei rasgava suas vestes era algo muito sério. Tem muitas pessoas assim, né? O rei mandou uma carta pedindo ajuda, ele falou: olha, ele quer guerrear comigo, ó. Agora eu não vou poder fazer nada, ele vai guerrear comigo, ele vai vir, vai destruir, rasgou as vestes. Tem gente que qualquer coisinha, ela acha que é para ela, que é uma indireta, que é para atingir ela. Pastor, tem que ter muito cuidado para pregar às vezes, porque a pessoa olha e fala assim: alguém falou alguma coisa para o pastor, ele está falando para mim. Às vezes não é porque às vezes nós temos vários poréns, e a palavra quando ela sai, ela confronta os nossos poréns, e nós às vezes achamos que tudo é para nós. E o rei se desespera, rasga as vestes, e não tem o que fazer, eu não consigo, eu não sou Deus, eu não consigo fazer nada para Naamã. Mas existia um profeta em Israel, chamado Eliseu. E Eliseu fica sabendo que o rei rasga suas vestes. Eliseu vê uma oportunidade de mostrar para Israel, que estava novamente afastado de Deus, para mostrar para o rei da Síria, para mostrar para todo o império que em Israel havia um Deus todo-poderoso. E o profeta manda uma mensagem ao rei: olha, manda Naamã aqui para casa aqui, que eu resolvo o problema dele. Naamã pega todo mundo e vai para a casa de Eliseu. O que chama a atenção é, a menininha, a garotinha, falou o que para Naamã? Naamã, se você encontrasse o rei que está lá em Israel... Não, ela falou: se você encontrar o profeta que está lá, o profeta pode curar você. Aonde Naamã foi? Naamã foi no rei. E aí perde tempo porque está procurando ajuda em lugar errado. Perde tempo
Acaba fazendo uma confusão, o rei ficou desesperado, todo mundo ficou desesperado, porque vai buscar a solução no lugar errado. Mas agora ele está indo para o lugar certo. Agora ele está indo para a casa do profeta. Chega na casa do profeta Eliseu, eu sou meio doido e eu fico imaginando às vezes ele chegando com os cavalos, os soldados, os escudeiros dele. Para na frente da casa de Eliseu, bate palma, né? Aí daqui a um pouco de tempo sai um menino. E ele fala assim, ó, o profeta não vai receber você não. Comandante dos exércitos da Síria, um homem importante que chega com toda aquela pompa. Eliseu manda o servo dele. Ele fala, ó, meu servo não vai receber você não. Ele está ocupado fazendo coisa mais importante. Mas ele mandou um recado para você. Ele falou que é para você tomar banho. Falou que é para você dar uns tibum lá no Rio Jordão lá. Eu ficaria revoltado se eu fosse Naamã. Naamã, ele fica indignado com o que o profeta manda dizer. O servo do profeta fala, você precisa ir lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes lá que você vai ser curado. Naamã desesperado. E ele fala, eu estava certo de que o profeta sairia e em pé ele invocaria pelo seu Deus e colocaria as mãos sobre a minha enfermidade e eu seria curado. Pobrezinho do Naamã, né? É como eu e você. A gente quer que seja do nosso jeito. Eu queria que fosse assim. Eu quero que ele saia aqui. Fala, Jesus, Deus, desce do céu, fogo. Mas não é do nosso jeito. Não é da forma que nós queremos. Naamã começava a aprender aqui. Naamã estava aprendendo com essa ordem de Eliseu que a importância dele, que o status dele no mundo espiritual não significava mais nada. Eliseu estava dizendo para Naamã, ei Naamã, para Deus tanto faz se você é um comandante, se você é um mendigo. Deus olha para dentro de você. Para Deus, o seu status não resolve nada, não importa. Naamã fica decepcionado. E eu imagino que até ele está perto do Rio Jordão, decepcionado porque ele queria que a cura viesse do jeito dele. Naamã, ele começa a murmurar, oxe, bem que o profeta podia ter feito isso, né? Bem que podia ter feito aquilo. Mas a ordem para a cura dele já foi dada. A ordem já foi dada. E ele fala, eu poderia me banhar nos rios lá da Síria. Lá tem rio limpo. Por quê? Porque o Jordão era um rio barrento, era um rio sujo. Ele fala, que eu pudesse me banhar lá nos rios da Síria, porque lá era limpo, porque lá era normal. Se alguém visse Naamã entrando lá, ia falar, olha o comandante se refrescando no rio. Mas se alguém visse ele entrando no Jordão, que era sujo, as pessoas iam falar, iam apontar para ele e falar, o que esse cara está fazendo aí? Decepção é evidente em Naamã. Para o comandante se banhar no Rio Jordão, para ele seria uma humilhação. Por isso que ele estava indignado. Mas era exatamente esse o ensinamento que ele deveria aprender. Era exatamente isso. Naamã, você precisa se humilhar, Naamã. Você precisa descer do teu salto, Naamã. Você precisa entender que não é do seu jeito, Naamã. Desce até no rio, se humilha, reconhece que você precisa. Teu milagre está aqui, está pertinho. Mas você não quer descer, Naamã. Eu me humilhar? Jamais. Eu pedir perdão para alguém para ser curado, para alcançar o meu milagre? Jamais. Naamã estava sendo ensinado. Tem que se humilhar, Naamã.
Tem que descer, tem que reconhecer que você realmente precisa. Naamã, ele quase perde a chance que ele estava tanto procurando. Estava no lugar certo, com a ordem do que fazer, mas não queria fazer. E em um certo momento, os servos que estavam junto com Naamã, um deles fala assim: ô servo, você já está aqui do ladinho do rio, a gente já veio até aqui, o que custa? Pelo menos tenta, vai lá, mergulha, você não tem nada a perder, Naamã, você não tem nada a perder, faz o que o profeta mandou. E eu vejo a importância de nós termos ao nosso lado pessoas que queiram o nosso bem, pessoas que às vezes estejam dispostas a nos contrariar, que nós não queremos fazer algo, mas é muito importante termos alguém que dê uma palavra para nós. Não, eu acho que é melhor você fazer isso. Às vezes, eu vou usar um exemplo e não fiquem bravos comigo, mulheres. A mulher vai para a amiga e fala assim: eu não aguento mais o meu marido, eu quero me separar dele. Aí a outra fala: você está certo, se eu fosse você eu já tinha largado. Não, está certo, é isso mesmo que você tem que fazer. Vamos lá que eu vou largar do meu também. Só um exemplo. Às vezes é importante termos alguém para falar: não faz isso não. Esse não é o caminho. E é o que o servo estava dizendo: Naamã, vai lá, Naamã. O servo fala: Naamã, se ele tivesse pedido algo muito mais difícil para você, você faria. Mas ele pediu algo simples. Vai lá, Naamã, se humilha, entra no rio, mergulha, homem. Vamos embora. Naamã, ele resolve ouvir o servo. Naamã, ele deixa todo o seu orgulho de lado, deixa a arrogância de lado, a grandeza dele de lado, e ele desce no rio. Eu fico imaginando cada mergulho que Naamã dava naquele rio sujo. Cada mergulho daquele estava sendo trabalhado em Naamã. E no 7º mergulho que Naamã, quando ele sai da água, a Bíblia diz que ele estava curado e a sua pele estava como de uma criança. O que eu quero dizer? Naamã, ele se humilha, ele reconhece que precisa, ele vai até o rio, ele desce, ele abre mão da sua grandeza, ele abre mão de quem ele era para chegar no milagre que ele precisava. Quando Naamã sai da água, ele só não sai limpo da lepra, ele não sai apenas limpo da lepra, ele sai sem o seu porém, ele sai sem aquilo que tirava toda a credibilidade de Naamã, ele sai sem aquilo que apagava todas as virtudes dele. O único problema era o porém da lepra, era isso que tirava as virtudes de Naamã. Mas ele mergulha e sai liberto, ele sai sem o seu porém. Versículo 15 do mesmo capítulo, Naamã volta para a casa do profeta e ele diz: agora eu sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Oferece todos os presentes para o profeta. Oferece tudo que ele tinha levado. Não, está aqui todos esses presentes para você: ouro, prata, roupas finas. E o profeta fala: não, eu não quero nada não, Naamã. Você não entendeu, Naamã. Isso é de graça, não precisa pagar não. Você já aprendeu, você já entendeu que só tem Deus em Israel, Naamã. Vai em paz, vai para a tua casa. E Naamã, ele fala: então me permita levar 2 mulas carregadas de terra, porque o teu servo jamais fará holocaustos e sacrifícios a nem outro Deus que não seja o Senhor. Tudo que se passa nessa história
como eu disse no começo, estava no controle de Deus. Agora uma pessoa influente da Síria, o capitão do exército de Ben-Hadad, serve ao Deus de Israel. Israel fica sabendo que o comandante da Síria foi curado pelo profeta. Israel fica sabendo que ainda há Deus. Ben-Hadad fica sabendo que ainda há Deus. O nome de Deus vai ser glorificado no final. Mesmo que nós tenhamos que nos humilhar, mesmo que nós tenhamos que descer do salto, para se libertar do nosso porém, às vezes é uma coisinha assim, de nada, mas que está enraizado em nós e nós não conseguimos nos livrar. E nós tentamos, nós oramos, nós buscamos a Deus, nós frequentamos os cultos, nós estamos sempre na igreja fazendo algo para Deus e buscando e tentando melhorar, mas parece que tem uma coisinha que a gente chega no nosso quarto e a gente não consegue se libertar. Mas Deus está dizendo para nós nessa noite, nós temos que nos livrar, nós temos que ser curados, nós temos que nos libertar dos nossos poréns. Não deixe o inimigo ter nada para acusar você. Não deixe o inimigo falar para você, você é uma bênção, você está na igreja, você ora, você canta, você jejuma, porém, não tem mais porém, não pode te acusar mais. É hora de se libertar desse porém. Não deixe o inimigo ter nada para acusar você. Amém? Fica em pé. Vamos orar? Esse primeiro versículo que nós lemos, depois que Naamã é curado e ele é liberto, agora ele não tem mais nada para acusá-lo. O versículo poderia ser diferente. Veja a diferença. Esse versículo é uma parte do versículo, porém sem o porém. Naamã era chefe do exército do rei da Síria. Era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por meio dele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso. Lembra da vírgula? Aí não tem mais nada, não é mais leproso. Poderia só ser acrescentado, e adorava somente o Deus de Israel. Essa é a diferença quando nós nos libertamos dos poréns, quando o inimigo não tem mais nada para nos acusar, quando tudo aquilo que nós fazemos de bom, com as virtudes que nós conseguimos, elas não são apagadas mais, elas não são encobertas pela nossa lepra, pelo nosso pecado, pelo nosso porém. Deus está dizendo, é hora de se libertar dos poréns, é hora de tirar as armaduras que estão encobrindo, é hora de expor, reconhecer, Deus, preciso me libertar disso, eu não consigo, é algo que eu quero. Às vezes nós falamos como Paulo, olha, o que eu quero fazer, Deus, eu nunca faço, mas o que eu não quero, eu estou sempre fazendo. É aquele porém que a gente, aquele deslizezinho que a gente comete um dia, e aí à noite pede perdão para Deus, em outro dia comete novamente. O inimigo vai vir toda hora e falar, olha, você tem um porém aqui, tudo que você faz de bom, esse porém está tirando a tua credibilidade diante de Deus. Essa noite é hora de nós nos livrarmos desse porém. Às vezes precisa de humilhação, às vezes precisamos nos consertar com alguém, às vezes precisamos pedir perdão para alguém, para conseguirmos nos libertar. Assim como Naamã, ele teve que descer, ele teve que se humilhar, ele teve que abrir mão da sua grandeza, abrir mão daquilo que ele achava que era para conseguir a sua cura, mas ele volta para a Síria curado.
ele volta sem nada, ele volta com a pele como de uma criança, ele volta com o mesmo Deus que estava naquela garotinha. Tudo saiu de lá. Às vezes você se identifica com a garotinha. Você está cheio de Deus, mas está num lugar que você não entende por que você está lá. E às vezes é somente para você encontrar um Naamã, para você exercitar isso que está dentro de você, sentir compaixão e falar: ó Naamã, eu não preciso me vingar de você, eu estou aqui para te ajudar, para te estender a mão. Eu sirvo a um Deus que pode mudar a tua vida, mudar a tua história. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, Pai, pela tua graça, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, que tem nos alcançado. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Deus, o Senhor tem falado primeiramente comigo, Senhor, através dessa palavra, Deus. Pai, que nesta noite, Senhor, se for preciso nos humilharmos, Pai, para nos libertarmos, para sermos curados da nossa lepra, para sermos curados dos poréns que tiram a nossa credibilidade, para sermos libertos, Senhor, do porém que é usado pelo inimigo para nos acusar, Pai. Deus, que nessa noite nós possamos, Senhor, entregar tudo aos teus pés, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é poderoso, Pai. Nós já ouvimos que o Senhor quebra as correntes, Pai. Que o Senhor venha quebrar essas correntes que nos prendem nesse porém. Que o Senhor venha quebrar essas correntes que nos prendem nesse pecado que nós não conseguimos nos libertar, Pai. Nós às vezes queremos, Senhor, mas não temos força, Senhor. Que nessa noite, Senhor, nós possamos, Senhor, mergulhar no teu rio, Senhor, e que nós possamos sair libertos, Pai, pelo poder do teu santo nome, Deus. Senhor, ajuda-nos, Senhor, nos fortalece, Senhor, todos os dias, porque assim como nós precisamos ser libertos desse porém, Senhor, nós devemos nos manter assim, Pai. Nós devemos nos manter longe da lepra. Que nós possamos, Senhor, nos manter longe, Senhor, das ciladas do inimigo, Pai. Nos livra, Senhor, de todo mal que nos cerca, Senhor, tentando fazer com que nós pecamos, Pai, para o inimigo nos acusar, Senhor. Deus, mas que o teu anjo esteja acampado, Senhor, ao nosso redor, lutando, Senhor, batalhando, Senhor, pela nossa vida. Deus, em que nós possamos não ter nada, Senhor, do que nos envergonhar, Pai. Que nós possamos estar libertos dos poréns da nossa vida, Pai. Deus, em que nós possamos levantar a nossa voz, ó Pai, e dizer que nós servimos ao único Deus Todo-Poderoso, Pai, que é o dono dos céus, é o Criador de tudo, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que pode fazer tudo, Deus, e o controle está nas tuas mãos, Pai. Deus, nos leva para casa fortalecidos, Deus, que nós possamos enfrentar, Senhor, essa semana, dizendo, Senhor, para Ti, Senhor, muito obrigado, Pai, porque eu não estou preso nos meus poréns. Que nós possamos entrar nessa semana, Senhor, cheios de Deus. Que nós não possamos ter espaço, Senhor, para fazer o mal, para carregar vingança, mas que nós possamos ser como essa garotinha, Senhor, cheias do Teu Espírito Santo, Pai, e fazer a diferença onde nós estivermos, Senhor. Onde o Senhor nos colocar, que nós venhamos entender que é plano para a nossa vida, Senhor, que é a Tua vontade, Senhor, e que nós estejamos libertos da nossa lepra, que nós estejamos libertos do nosso pecado que tenta nos segurar, que tenta nos afastar de Ti, Senhor, que tenta nos afastar da Tua presença, Pai. Que nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, Deus. Pai, nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus.